Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e envolvam toda a sua família. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. Trecho da mensagem em nosso trabalho, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, e que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, também trazendo notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos os ouvintes, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Toque de Fé, do livro Sinais de Rumo, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hospedaste conflitos do pensamento sem perceber, e por isso te afliges. Entretanto, acerena-te e espera. Muitas das inquietações que te pungem o espírito não passam de nuvens formadas por tua própria imaginação. A pessoa que te parece suspeita, qual se te fosse um adversário prestes a ferir-te, talvez esteja em tua área de ação buscando auxiliar-te. O desencanto experimentado terá sido provavelmente o meio de que se valeu a sabedoria divina para livrar-te de tribulações futuras, cujo peso não suportarias de pé. Aconteça o que acontecer, guarda-te em paz, oferecendo aos outros o melhor de ti, a fim de que os outros te ofertem o melhor de que disponham, ainda que fardos de sofrimento se te amontoem na vida. Permanece firme em tua fé e em teu caminho, porquanto nenhuma tempestade, por mais arrasadora, te pode arrancar a proteção de Deus. Espiritismo em Marcha, agenda. Continuam os preparativos para o SEAG, Seminário Espírita do Agreste, que é realizado pelo Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru. O evento este ano volta a ser de forma presencial, entre os dias 19 e 21 de fevereiro, domingo a terça-feira de Carnaval, no horário de 2h30 às 4h30 da tarde, na sede da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, que é situada na rua Professor José Leão 567, bairro Maurício de Nassau, e que terá ainda a organização da sua grade de palestrantes e de temas que oportunamente traremos para a divulgação aqui no programa. Mas você que já esteve em alguns eventos do SEAG, este ano, lembramos a você, voltará a ser de forma presencial.
O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Os trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros. Continuação. Os espíritas. Estes que por último vieram, foram anunciados os preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa, que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não já na base, e sim na cumeeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual, chamado a prestar contas do seu mandato eterno, terreno. O espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça amadurecido para experiência, para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus se utilizou, falando ao povo, o germe do futuro. E também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente
a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas às 8 horas da manhã. Chegar de Grupo Espírita Gabriel Delane, Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas quartas e sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Resposta dos Espíritos. Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem as suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, lemos: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Emmanuel, na mensagem titulada Renovemo-nos no Dia a Dia, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, trouxe a seguinte mensagem: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidade de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente. Quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições do vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas
Não nos esqueçamos de que, somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, Antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Casa Allan Kardec, localizado na Rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, terças e quintas, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Assim estamos na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas, mas queremos aproveitar primeiramente para lembrar o grande evento que anualmente nós temos aqui em Caruaru, o Seminário Espírita do Agreste, que está programado para esse ano voltar a ser de forma presencial. Então será durante os dias 19 e 21 de fevereiro, na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, no horário de 2h30 às 4h30 da tarde. Você que mora em Caruaru ou cidades circunvizinhas é convidado a participar. A entrada é franca e há sempre a oportunidade do aprofundamento de temas espíritas, onde há um espaço também de perguntas e respostas que aprofundam as temáticas abordadas pelos palestrantes. Mas vamos para a primeira questão com os temas abordados nessa manhã. Que reflexos deduzimos da expressão de Emmanuel? O Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Na abertura do programa de hoje, na mensagem Em Nosso Trabalho, que está no livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel coloca de forma bem destacada essa frase: o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Aqui nós percebemos inseridos profundos ensinamentos a respeito do livre-arbítrio, a respeito das leis divinas. As leis divinas regem todo o universo. Não obstante, o homem é chamado a exercer um papel no seu universo particular, na sua área de atuação, aonde a presença ou ausência de harmonia com essas leis é possibilitado ao homem ser o responsável direto pelo seu caminhar. Então, entendamos bem. A lei maior que rege o universo é a lei do amor. Mas a criatura humana, que na sua grande maioria, localizada no mundo de provas e expiações, estão nos seus períodos iniciais de evolução, aonde a presença da imposição dos instintos e de necessidades físicas traduz uma marca que muitas vezes estabelecem o egoísmo infeliz, o orgulho, a vaidade e uma série de situações cuja atuação é particular de cada um de nós. É interessante quando Emmanuel faz esse paralelo entre o universo geral e o mundo particular de cada um de nós,
Porque nós somos convidados pela doutrina espírita a ter um papel definidor ao assumir a responsabilidade pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, pelo que a gente faz. De tal maneira que contarmos com o apoio divino através da espiritualidade do bem vai depender, sobretudo, das nossas escolhas particulares. Somos nós que convidamos diariamente para ser companhias atuantes em nós, espíritos de luz e benfeitores, ou espíritos viciosos e de trevas. Essas escolhas são de exclusiva responsabilidade nossa. E dependendo daquelas a que nos tenhamos habituado a fazer, colheremos consequências decorrentes do bom ou do mau uso do nosso livre-arbítrio. É nesse sentido que nós queríamos esclarecer. Vamos para mais uma pergunta com os temas abordados nesta manhã. Como entender dor, sacrifício, aflição, amargura como processos de sublimação que o mundo maior nos oferece? Emmanuel, na mensagem do livro Fonte Viva, é a mensagem Renovemo-nos dia a dia. Ele comenta a passagem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proves qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é interessante na análise de Emmanuel, quando ele afirma dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação. Sublimação aqui como sinônimo de espiritualização, de elevação, que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. É o seguinte, meus amigos, a grande maioria de nós somos espíritos ainda primários no nosso processo evolutivo. E, infelizmente, grande parte das lições que passamos só são de fato aprendidas e digeridas quando acompanhadas de dor, aflição e de sofrimento, de amarguras. Numa grande variedade de circunstâncias, nós só aprendemos de fato em cima do chicote, das dores. Não que devesse ser assim. Por outro lado, pelo contato misericordioso que temos tido com a doutrina espírita, que é o Evangelho do Cristo Redivivo, temos recebido a oportunidade de conscientizarmos-nos disso, de tal modo que mesmo quando chegue dores e aflições provenientes do nosso passado, de erros, observemos nelas estímulos para a nossa renovação íntima. Isso só acontece e só vai acontecer conosco na medida em que estejamos nos sensibilizando à realidade da vida espiritual. Ainda são muitos os espíritos encarnados que, diante das aflições, das amarguras,
se revoltam, se rebelam, blasfemam, por desconhecer totalmente as bases espirituais da vida. Mas já não é o nosso caso. Nós podemos e devemos, como Emmanuel aqui coloca, observar nessas experiências amargosas processos de sublimação oferecido a nós pelo plano espiritual, que normalmente poderão nos levar a reflexões como esta. Por que ainda tenho necessidade de sofrer para me corrigir? Por que ainda não acordei espiritualmente de forma a atender os propósitos do Evangelho do Cristo e evitar dores e sofrimentos? É desse modo que essas situações nos levam ao autoencontro, à reflexão, a perceber dentro de nós o que ainda existe de raízes do mal a serem podadas. O que é que ainda existe em nós de arestas e de espinhos que precisam ser retirados. Vamos agora ainda para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Como podemos evitar hospedar conflitos do pensamento que ocorrem sem percebermos? Na mensagem de meditação do livro Sinais de Rumo, foi a mensagem Toque de Fé. A primeira frase que o Espírito Emmanuel nos presenteia diz o seguinte: hospedaste conflitos do pensamento sem perceber e por isso te afliges. Então a questão aqui é como não termos esses hóspedes desagradáveis que penetram em nós a partir do pensamento. Realmente, os conflitos do pensamento têm na sua base os conflitos com as leis divinas, cuja lei maior é a lei do amor, que nos envolve. Na medida em que nós vamos nos sensibilizando ao Evangelho do Cristo, às orientações e conselhos dos Espíritos benfeitores e protetores nossos, nós vamos ficando mais atentos e vigilantes às insinuações do mal, que ora vem de fora, através das correntes mentais, ora podem nascer de nós mesmos, pelo passado mal resolvido que ainda tenhamos. É preciso, no trabalho diário da renovação dos pensamentos, dos sentimentos, do esforço da prática do bem, estabelecermos de uma vez por todas um campo novo em nossa área mental, para atrair só hóspedes bons, pensamentos que nos estimulem a crescer e, ao mesmo tempo, transcendendo e superando os resquícios de pensamento do mal que vinham do nosso passado. Assim, meus irmãos, estamos chegando ao final do programa. Agradecidos a todos vocês pela audiência. Se possível, compartilhem com conhecidos
Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região.